boa noite, bom dia, conforme o horário que vocês estiverem assistindo. Bem-vindos à nossa conexão com a luz dourada aqui no templo, nosso encontro de conexão, com assuntos que vocês escolheram e são assuntos maravilhosos. Embora, inicialmente, a gente tenha alguns recadinhos a dar. Vou começar com o primeiro. E agora, no dia 19, às 3 horas da tarde, 15 horas, na escola Jofiel, Sagrado Jofiel, estaremos fazendo a nossa homenagem à Sagrada Ancoragem da Luz Dourada no planeta Terra, uma homenagem a Jofiel, que é o arcanjo que está realmente implementando essa ancoragem. Como o Tia Araju, a Maria Josefina e eu fomos as pessoas que acompanharam o momento zero desse início dessa conexão. Então estaremos lá convidando vocês para que nos acompanhem através de uma live que faremos então no sábado que vem, dia 19, 15 horas. Esse é o primeiro recado. E então até inclusive vou convidar o Tia Araju para conversar alguma coisa sobre como aconteceu essa ancoragem, para que vocês tenham uma noção, porque a gente vai falando, né, Tia Araju, sobre a ancoragem, parece uma coisa tão abstrata, tão distante de nós, e na verdade ela está acontecendo, vai acontecer por quase 500 anos, e isso é uma mudança tremenda no planeta Terra. Não é uma coisa tão simples assim, porque muitas coisas irão mudar, ou já começaram a mudar em termos de saúde, em termos até de política, de história, de educação, de descobertas científicas. Tudo isso, à medida que a luz dourada vai ancorando no planeta Terra e a sua hierarquia trabalhando aqui, muitas coisas mudarão, como já começaram a mudar em determinados ramos do conhecimento humano e das convivências humanas também. Então é algo de extraordinária importância, não é uma coisa assim, mística, muito ao contrário, porque a luz dourada não trabalha praticamente com nada que seja místico, né? Uma coisa muito terra, muito realidade. Então vou convidar o Tia Araju para que fale um pouco como foi a ancoragem. Sim. Bom, foi uma situação completamente surpreendente, vamos dizer assim, porque uma caminhada que a gente vinha fazendo dentro dos demais caminhos de espiritualidade. A gente já tinha passado por várias etapas, por outras estradas, caminhamos por outros caminhos e outros descaminhos. E aí a Ivânia, frequentemente, antes dessa data, nos falava que haveria uma situação importante que iria acontecer, né, na Terra. E nos colocava o seu convite, se a gente iria participar. Então era uma coisa assim, bastante na minha cabeça, não conseguia imaginar o que era, claro, era uma coisa boa, uma coisa grande, mas era uma coisa algo distante. Até que naquele ano de 2018, alguns meses antes, provavelmente no mês de julho, agosto, eu tive um sonho, né? E nesse sonho me foi mostrado várias situações, e nesse sonho me foi clareado que essa luz, essa grande luz, estava começando o seu trabalho na Terra, e era como se tivesse sido o meu convite especial. A Ivânia apareceu no sonho e me falou se eu iria ficar só naquelas luzes que eu já trabalhava, né? Que a gente tinha algum contato na época, assim, com a luz verde, muito especialmente, terapias, com a questão da yoga também, então era alguma coisa diferente. E aí surgiu esse clareamento no meu íntimo, assim, que aquilo era uma coisa me tocou profundamente. E aí ela colocou a data, né, que foi revelada pelos mestres, a data de 19 de outubro, às 10 horas. Eu lembro como se fosse hoje, era uma sexta-feira, então amanhã às 10 horas. Olhava, né? Bem chuvosa, estava chovendo demais. Aí a gente cancelou. Eu não cancelei, o trabalho aconteceu igual lá, numa terapia que a gente aplicava num sítio de dependência química de assistência aos meninos, adolescentes, ali no interior de Montenegro. Outra pessoa me substituiu lá, o trabalho aconteceu e a gente veio aqui, eu, a Maria Josefina e a Ivânia. E a gente seguiu a Ivânia, né, naquele momento. Tu também não sabias exatamente onde que ia acontecer. O local, né? Exato, não sabias.
E aí nós fomos indo atrás da Ivânia. A Ivânia entrou numa percepção, assim, num estado de consciência mais elevada, e foi indo, e foi no meio do mato, né? A gente, várias brejos ali, a gente foi indo, infiltrando a gente atrás, né? Até chegar ao local, né? Então foi uma situação muito profundamente intensa, a emoção, a energia, né? Lembra que no exato momento abriu o sol? Exatamente. Foi uma coisa tão extraordinária, deixa eu só falar isso assim, ó. Foi tão extraordinário, porque assim, eu estava bem meia fora assim, né? E lá pelas tantas, uns olhos assim, sabe? Abrindo assim, aí abriu bem que eu caí nos olhos assim. Gente, exatamente em cima da pedra. Exatamente, mais um sol. Tem que imaginar que estava chovendo, estava chovendo até quase aquele momento, quando chegou aqui, estava ainda assim uma garoa forte, a gente caminhando no meio da garoa, aquela coisa assim, e simplesmente descortinou assim, abriu, né? Abriu, no meio das nuvens, assim, o sol exatamente em cima. Foi uma coisa muito extraordinária, exatamente em cima da pedra. Ou seja, o fiel dizendo, cheguei, estou para ficar. Foi exatamente assim. Então, a partir dali é que clarearam muitas coisas, a revelação de Enel, né? Então a gente não havia no consciente a ideia da sua presença na nossa vida. Mas acho que isso a gente vai abordar no nosso próximo encontro, né? No domingo, não é no sábado, então dia, né? No próximo domingo, dia 19, vai ser no domingo, às 15 horas da live. Hoje o nosso tema é outro. Sim. Bom, é só para que vocês tivessem alguma noção, né, porque que estamos aqui, como tudo começou de verdade dentro da Luz Dourada, ou seja, nós estamos fazendo 7 anos, né, nesse trabalho, todos nós aqui, de uma forma voluntária, começando a trabalhar efetivamente há 7 anos, diretamente. Bom, o segundo assunto, e aí é só mais ou menos uma introdução ao assunto que foi escolhido por todo, que é câncer, né? Como as terapias que a Luz Dourada tem e como ela trabalha em relação ao assunto câncer e algumas doenças bastante graves. Bom, faz um bom tempo atrás, o mestre da Luz Dourada começou a revelar uma astrologia iniciática para todos aqueles que eram discípulos da Luz Dourada, ou seja, que tinham passado por um processo de iniciação, de dedicação à Luz Dourada. Então, porque é algo muito hermético, muito fechado, até porque muito poderoso, então nunca a gente transmitiu isso por televisão, por internet, ou de qualquer maneira, nunca isso foi feito, porque é de extraordinário poder e importância a astrologia que chamamos de astrologia dourada. E essa astrologia dourada, que é extremamente profunda, muito além do que existe aqui em termos de astrologia. Quando a gente fala em astrologia, a gente não está falando de qualquer astrologia, mas da astrologia dourada, que é uma astrologia iniciática. Então, e através dela, o mestre Maitreya, e também é preciso ressaltar que nós não ensinamos astrologia dourada fora da Luz Dourada e só para iniciados. Então, para não deixar dúvidas, a gente até eventualmente faz cursinhos básicos de astrologia para que as pessoas possam entender o que é de Atena, a terapia dos 10 sóis, para que possam realmente fazer algumas coisas dentro da Luz Dourada, aprendizados. A gente até dá noções básicas de astrologia comum, né? Tipo assim, signos, planetas, casas, o simples, né? Isso a gente até transmite para as pessoas. Mas a astrologia dourada, que é o que embasa o nosso assunto de hoje, a gente só ensina para as pessoas iniciadas na Luz Dourada. Mas todas as pessoas que nos procurarem terão, a partir da análise do seu mapa, a partir de uma consulta aqui, o buquê compatível com aquilo que a gente vai falar agora, o assunto que falaremos agora. É preciso dizer que foi Mestre Maitreya que decodifica na Lua, que é responsável pelos registros akáshicos, portanto, as memórias da ancestralidade
E, naturalmente, como tudo que é ancestralidade, as doenças hereditárias provêm exatamente da ancestralidade. Então, o mestre Maitreya, que é responsável por esse departamento dentro da Luz Dourada, ele foi o que nos revelou como perceber no mapa de uma pessoa se ela terá propensão, se ela tem propensão, ou se ela terá câncer, qual o tipo de câncer e se tem saída ou não. Então, nós aprendemos são várias, mais de 30 situações que o mapa apresenta, em que é possível de plano discernir no bebê recém-nascido se ele terá câncer, terá propensão sim ou não. Isso é coisa de astrologia dourada. E aí, o que acontece é que, a partir dos nossos terapeutas, que fazem o curso da Luz Dourada, porque são iniciados, eles vislumbram no mapa da pessoa essa propensão. Quando é apenas uma propensão, a pessoa poderá tomar os buquês recomendados especificamente para o seu mapa e a sua propensão, a sua genética. Como já deste o nome? Adigenética? Epigenética, eu troco os nomes, desculpe. A epigenética é baseada na epigenética, que a Fabíola vai falar logo em seguida para vocês, para esclarecer, porque eu não sou conhecedora do assunto, ela como médica conhece, mas de qualquer maneira, só para explicar que no mapa é possível enxergar. Quando alguém ainda não tem câncer, é possível fazer um buquê, um floral para ela, de maneira a modificar a energia que vai ocasionar a doença. Porque, como vocês muito bem sabem, é o que a gente pensa, o que a gente sente, que é o start, né? O início de transformar uma propensão em doença efetiva. Então, esse buquê, esse floral, ele vai atuar sobre essas energias que formarão a doença, fazendo com que elas não consigam realmente gerar a doença. E se a pessoa já está com a doença, a gente faz também um buquê floral para ela, de maneira a que o corpo dela, energeticamente, possa dar mais substância para a reação à doença. E a gente trabalha então o planeta de saída, que é o buquê de saída para a pessoa, para fortalecer as saídas que o corpo dela oferece, energéticas, para ajudar na cura. Obviamente que jamais a gente vai dizer, olha, não faça o seu tratamento. No tratamento médico deve ser seguido à risca. O tratamento médico alopático deve ser seguido à risca. Esse buquê é feito para auxiliar no tratamento, para desenvolver o potencial energético que ajuda o corpo a responder mais efetivamente à doença. E se não tem saída, e quando o mapa mostra que não há saída, pelo menos para possibilitar que a pessoa tenha uma passagem melhor, um final melhor, uma compreensão melhor do processo. Então, a gente teve um caso assim, em que a pessoa realmente teve a consciência, entendeu o que estava acontecendo, e seu final foi suave, né? Sem desespero, sem angústias, né? Auxiliou tremendamente. Como eu disse a uma pessoa da família dele, a mente dele foi totalmente transformada. Não parecia ser a mesma pessoa. Então, até nessa situação, é a energia que move a pessoa que faz com que ela reaja de uma maneira contínua. Então, inclusive nessa situação, porque auxilia muito. Bom, os mestres passaram e agora a gente vai efetivamente entrar no assunto aqui. Eu gostaria que tanto o Tiaraju quanto a Fabíola descrevessem o que ocasiona o câncer, né? E dentro da medicina, e a Fabíola, eu quero que fale sobre epigenética. Ela vai falar sobre esse tema e o Tiaraju vai falar sobre o câncer em si. Começamos por isso. Começamos aqui. Bom, hoje a gente sabe que nós estamos no Outubro Rosa, que é o mês dedicado ao cuidado, à prevenção do câncer de mama, que é o que mais ocorre nas mulheres. A gente sabe que 2 em cada 100 mulheres vão ter câncer de mama. Mas a origem do câncer em geral, eu que lido com o câncer feminino, a gente aprende a conhecer os fatores. E a gente sabe assim que toda doença, ela tem o aspecto físico
e o aspecto emocional. Todos nós herdamos genes que estão ali silenciados, e esses genes eles podem ser ativados dependendo do nosso estilo de vida. Quando a gente é jovem, a gente não se preocupa muito em cuidados com a saúde. A gente quer viver, quer explorar a vida, tudo, né? E a partir do momento que a gente começa a amadurecer, começa a existir uma preocupação, porque a gente vê que a saúde já começa a ter algumas nuances e a gente já começa a colher os frutos, às vezes, de maus hábitos. Então, os maus hábitos vêm desde uma alimentação não saudável, vem da prática de exercícios, do sono, do intestino não funcionando. Todos os hábitos de estilo de vida, eles interferem na formação do câncer. E hoje nós sabemos que a inflamação crônica de baixo grau e a síndrome metabólica, o que é isso? São pessoas que têm um índice glicêmico alto, comem alimentos que têm alta quantidade de glicose, que provocam uma alta produção de insulina pelo pâncreas. Isso gera um desequilíbrio no balanço de regulação do organismo. Toda vez que você tem pensamentos ruins, que você é sedentário, que você dorme mal, você inflama porque você provoca no corpo uma reação de produção de citocinas inflamatórias. Essas citocinas, elas têm que ser combatidas por um sistema antioxidante que o nosso organismo produz. Na verdade, nós passamos a vida inteira produzindo novas células, e muitas dessas células são células anormais. E é esse sistema antioxidante que combate isso. Então, toda vez que você tiver pensamentos ruins, você inflama, você acidifica. A gente sabe que um corpo ácido adoece muito mais que um corpo alcalino. Então, aí está a importância da gente cuidar da ativação dos nossos genes. Tendo bons pensamentos, procurando ter boas atitudes, e fora as questões físicas todas que eu não vou repetir aqui, tá? Então, isso eu acho que é uma das coisas, assim, mais importantes. E, na verdade, assim, a gente sabe que quando a pessoa tem um diagnóstico de câncer, é um buraco que se abre na frente. E muitas vezes isso é visto como um atestado de óbito já na cara, né? Anunciado. Anunciado. E a gente sabe, assim, que hoje cada vez se faz diagnóstico mais precoce da doença e as pessoas têm acesso a tratamentos, né? Só que o tratamento traz um desgaste físico e emocional muito grande. E toda doença, ela tem um caminho. A gente sabe que, assim, num primeiro momento, a pessoa leva um susto e depois ela passa a negar que tem aquilo. Não é comigo. E depois, com o início do tratamento, vem a revolta, porque tem os efeitos colaterais do tratamento, a revolta do porquê comigo, o que eu fiz para merecer, porque, né? Aí depois, com o tempo, vem a depressão, que é a tristeza profunda e querer perder a energia por lutar por aquilo. E por último, quando a pessoa já está, assim, quando não vence a doença, está num processo já crônico, e assim como a Ivânia falou, que não tem saída, né? Aí entra o período de aceitação. E eu acho que, assim, todo esse floral, todo esse caminho, visto pela astrologia dourada, ele ajuda realmente a passar por todo esse processo psicológico da doença. Então, a nossa parte é cuidar do nosso corpo como nossa casa sagrada. É cuidar para não agredir ele mais do que naturalmente ele já é agredido. E o uso da astrologia é uma ferramenta que pode ajudar muito, tá? Eu vou passar para a Tiara Ju. Eu estou coordenando. Então, assim, só que eu quero pedir uma conversa contigo. É que assim, eu vi um mapa de uma criança que tem meses, e no mapa dessa criança está marcado muito fortemente que ela terá câncer no futuro. Só que o mapa dela, como tem Saturno, como tem o mapa, vai ser quando ela ultrapassar os 60 anos. Está bem nítido no mapa dessa criança que tem meses. E eu falei isso para a mãe, porque a mãe quis saber, e eu disse assim para ela: vamos tentar que ele não tenha? Tu que trabalha
gestante, aquela coisa toda assim, ó. Me diz uma vez, pela tua experiência, tu acha que o fato de uma mãe saber que o seu filho tem a propensão e que, se fizer um tratamento, pelo menos de um ano, no mínimo 1 ano, 2 anos é o ideal, com os florais, essa criança não vai formar energia, porque ela está na formação das suas células. Agora, tu como profissional há tantos anos, tu realmente entende que essa energia benéfica vai ter um poder sobre essa criança? Certamente. Na verdade, assim, quando uma mulher engravida, ela tem que ter a responsabilidade de saber que ela vai estar gerando uma vida e ela vai estar passando toda a sua carga genética para esse ser. Tem estudos mostrando que filhos de mães diabéticas, hipertensas, que têm comorbidades na gravidez, têm uma chance muito maior de serem obesas, hipertensas e terem maior incidência de câncer. A gente sabe que uma pessoa com sobrepeso por si só tem um risco maior para 9 tipos diferentes de câncer. Então, se você, quando engravida, não cuida da alimentação, engorda demais, tiver diabetes, hipertensão, você vai passar toda essa carga para o teu filho. Se for uma filha mulher, esse ovário dessa filha vai gerar novos genes que já vão trazer essa carga para a geração seguinte. Então, assim, nós somos responsáveis pela genética de 2 gerações futuras. Então, a responsabilidade da gente cuidar da saúde para impedir que a nossa neta tenha isso. Então, acho que aí é que se enquadra essa questão. Exatamente. E aí, me parece que a mãe, sabendo que há uma possibilidade do seu filho, especialmente da sua filha, de não ser essa mensageira de más notícias, será que não seria interessante que uma mãe, logo que tem a criança, quisesse saber se a sua criança realmente não vai ter essa doença? Será que é melhor manter a ignorância ou é melhor saber? No caso, essa mãe, uma mãe responsável, pediu que fizesse o quê para o seu menino. Lógico, vamos fazer. Mas veja que interessante, uma mãe responsável quis garantir que o seu bebê não tivesse que passar por essa agonia. Deixa eu falar só mais uma coisa. Claro. Tem um negócio também que eu acho que é uma coisa, um gancho que fala nisso, que é a questão toda. Se a gente passa os genes, eu não sei se vocês lembram numa live anterior que a gente colocou a respeito de que a criança até os 2 anos de vida, ela vive a vida dos pais, né? A partir dos 2 anos é que ela vai adquirir, ali começa a ter alguma consciência e ela adquire as crenças limitantes. Então aí também não só a questão do câncer, mas a quantidade de crenças limitantes que a gente passa e mais a carga genética para esse novo ser. Então são coisas que a gente, tendo consciência, começa a ter mais responsabilidade nas suas atitudes para com a geração futura. Sim, que é exatamente o primeiro e o segundo princípio da luz dourada, né? A consciência e a responsabilização. Né? Então agora vamos o Tiara Ju falar para nós sobre a questão de câncer, até porque várias clientes dele nos procuraram para fazer exatamente florais e tem atendimentos e também o seu mapa. Então, para ele também dar a sua impressão. Então, também eu lembro de informar que nós disponibilizamos o trabalho de confecção de floral, buquê, para a mãe gestante, porque essa interação, porque tudo é energia, ele começa já lá no sol de Renel. Bem lembrado. Quando o sol da concepção, que é quando aquele ser é o primeiro pulso de luz, de energia de vida, quando o óvulo é fecundado pelos espermatozoides, já foi filmado, é uma explosão de energia, quase como uma fissão nuclear, existe é emocionante, isso está na internet, momento né? Zero. É o momento zero, é o momento em que a energia inicial da vida, que é concedida por Renel, que a gente chama de sol de Renel, ali começa. E aí esse ser, dependendo da energia que ele tem,
se ela é ou não, mais ou menos compatível com a energia da mãe, começam os conflitos. Então, a possibilidade, como o sulbo que atua na energia, de amenizar, de minorar, de neutralizar o conflito, fazendo com que a gravidez seja melhor e auxiliando na prevenção da geração dos padrões emocionais desse bebê, porque os nossos padrões emocionais começam no intraútero. Nós também já falamos isso em outros encontros. Então, para ver como é ampla a utilização dessa preciosa, vamos chamar de ferramenta, por falta de outras, ferramenta que os mestres nos propiciaram, que são os buquês, sempre, claro, com o conhecimento da astrologia dourada. Não é possível fazer isso sem a astrologia. Mas uma mãe, ela poderá, então, até mesmo antes do nascimento desse bebê, ela já começar a auxiliá-lo para que ele tenha emoções melhores. Porque a gente acompanhou aqui o processo de uma mãe antes de ela engravidar. Depois, porque ela sistematicamente tinha abortos, né? Então, ela fez um tratamento a partir de buquês, ela engravidou com gêmeos. E a gente fez todo um acompanhamento com ela, porque a gente descobriu, através dos ensinamentos dos mestres, que crianças compatíveis com a energia da mãe se desenvolvem melhor do que crianças que têm energias antagônicas com a mãe, que depois vão ter um mapa astral muito diferente da mãe. Então a briga já começa lá no útero. E aquilo já vai, e são energias, ou seja, elas não têm poder contra elas, porque isso é o destino delas mesmas. Então, tu acompanhou bem essa situação. Depois as crianças nasceram e essa mesma mãe agora fez essa solicitação. E outra, porque havia o mapa da criança mais velha que ia brigar muito com os irmãos, não aceitaria a gestão o nascimento dos irmãos. E aí foi feito também com o menino. Pense, tudo isso houve um acompanhamento feliz, tudo deu muito certo. E essa mesma mãe agora quer que os filhos também se vejam o que pode fazer por eles. Não, os gêmeos não, os mapas não, eles não desenvolverão câncer, então estão livres disso. Né? Mas veja, o quanto é interessante esse conhecimento. Mas agora, de novo, Tiago, contigo. É que são tantas interações, né? Porque a gente, pela medicina, nós olhamos o lado de cá, né? Nós olhamos a matéria, nós olhamos a situação apenas pelo ângulo da matéria. Começamos agora, recém, a vislumbrar a questão da energia, a questão da emoção que está por detrás. Eu trouxe aqui só umas curiosidades, né? Essa história do câncer, então, não é uma coisa de hoje, né, gente? Então, se tem, assim, notícia que em seres humanos, o ser humano mais antigo que se localizou é um Neandertal de 35 mil anos, que foi encontrado em Stettin, na Alemanha. Ele é considerado o primeiro paciente oncológico diagnosticado. É óbvio que teve que ser, claro, alterações ósseas para se chegar a essa conclusão, né, pelo esqueleto. Mas esse ramo chamado paleooncologia, então ele é recente, ele surgiu mais ou menos na década de 1980. Foram médicos egípcios e gregos que iniciaram isso. Então, isso é uma longa jornada, né? Nossa, é uma enfermidade humana desde o princípio, desde um Neandertal. E, resumindo assim, de uma forma mais simples, a gente fala, ou todos os livros falam, que o câncer surge de uma mutação genética, ou seja, de uma alteração no DNA da célula, que passa a receber instruções erradas para suas atividades. Isso aqui de uma forma muito, muito simplificada. Aí quando a gente vai mais um pouquinho adiante, a gente descobre que existem genes, como a Fernanda já falou, que são chamados proto-oncogenes. Proto significa início, onco é câncer e genes. Então os genes que provocam câncer. Então a pessoa nasce com genes lá, já, digamos assim, com a predisposição que veio da sua herança. Isso não quer dizer necessariamente que eles vão se ativar ou não. Então existem também cânceres que acontecem pela alteração de partes grandes de um cromossoma, um pedaço do cromossoma na quebra, e ele se mistura com outro
outra parte. Existem várias modificações genéticas que podem acontecer. E existem também, por outro lado, genes supressores do tumor. Então a gente pode ter genes que não permitem que aqueles genes doentes, olha como é complexo, eles se manifestem. E aí às vezes o câncer surge pela, digamos assim, pela parada ou agressão, ou bloqueio desses genes que suprimem. Então não é só um gene que está errado, como também genes, digamos assim, os bons, né, os do bem, que vão lá e... Os defensores. Os defensores. Então o troço é muito complexo. E tem uma outra coisa que a gente sabe, que é a questão do nosso sistema imunológico. Que, como esses desdobramentos de DNA, essa múltipla, quem falou, nós, desde que nascemos até quando a gente morre, nossas células estão se multiplicando. Existe duplicação de código genético. Isso frequentemente ocorre em pequenos erros, surgem células defeituosas. E, no entanto, se fala, né, existe um jargão que se fala assim, que nós produzimos células cancerosas todos os dias. E o nosso sistema imunitário vai lá e tira da jogada. Tem uma empresa lá de calçados, né, o controle de qualidade, que olha os que estão com defeito, não tira os com defeito. Mas quando aquele do controle de qualidade não está mais lá, ou não funciona mais, só passa os errados, né? Mais ou menos isso. Então, de forma simplificada e física, a gente vê assim, um clone, né, que sempre começa com uma célula lá, que começa uma multiplicação, uma duplicação errada, uma parte, e aquilo vai se agravando com o tempo. Então, geralmente, o câncer, quando ele é diagnosticado, muitas vezes, a maioria das vezes, é um grande tempo, às vezes anos, meses, no mínimo, né, de que ele começou a surgir lá essa duplicação, ela foi acontecendo. Mas aí a gente está aqui, nós estamos vendo o plano das causas, né? Aí a gente diz assim, mas então por que às vezes 10 irmãos da mesma família, aí 9 têm câncer, digamos, está nessa, e um não tem? É óbvio que existem essas questões aí, chamadas hoje em dia de epigenética, que a gente sabe que, na verdade, ela é tão ou mais importante do que a genética. A gente acreditava muito na genética, a gente achava que era basicamente isso. A epigenética, ou seja, o que está por volta da genética, é o ambiente. E aqui vamos levar com que esses genes errados se manifestem, ou esses genes que são do bem se atrapalhem em evitar, eles se provocam o surgimento dessas mutações. Então a epigenética é o comportamento, é o meio, é o ambiente, é a vida, é a energia circundante. A gente sabe que fisicamente os grandes desencadeadores de câncer são os venenos, a radiação, produtos químicos. De longe o cigarro, o fumo é o fator isolado mais importante no mundo, porque ele tem centenas de substâncias químicas tóxicas da pessoa ingerindo. É isso que provoca alterações nesses genes. Existe a questão de infecções, de vírus, né, que podem modificar o genoma, ou a duplicação do genoma. Mas todo mundo está dentro dessa vida, a vida que a gente está. Por que alguns têm a ativação desses proto-oncogenes e outros não? Por que alguns têm uma falha desses genes supressores, outros não? Ela falou câncer de mama, 2 em 100 mulheres. Eu me arrisco a dizer, como acontece em quase todas as doenças, assim, não tem câncer quem pode, não quem quer. Ou seja, na verdade, claro, isso é uma forma muito simplificada, mas isso é inconsciente, mas ele é um contexto. Não existe uma fórmula mágica. Então você vem de uma genética, um ramo, e nós sabemos que na astrologia dourada, a lua é a quem representa essa energia da genética, dos genes, a nossa ancestralidade, as nossas raízes, aquilo que está no nosso subconsciente, os nossos tataravós, eles estão. E isso se apresenta então num mapa, a gente trazendo aqui na nossa humanidade, na nossa materialidade, mas existe uma energia por detrás. E aí essa energia, o que a pessoa vai fazer, porque vejam como tudo depende também das questões emocionais e psíquicas e energéticas. Por isso que se diz na luz dourada que todas as enfermidades, elas são o resultado de desequilíbrios emocionais.
Porque mesmo uma pessoa que fuma, uma pessoa que bebe, uma pessoa que usa drogas, uma pessoa que não se cuida, por que ela faz isso? Baixa autoestima, negação de autocuidados. Uma pessoa que tem mais consciência, que se gosta, que consegue expressar afeto aos outros e a si mesmo, ela vai se refletir numa vida com um comportamento mais saudável, ela vai cuidar o que ela ingere, ela vai evitar determinados comportamentos, ela vai ter cuidados na alimentação, ela vai ter cuidados com os seus pensamentos, enfim, na verdade está tudo lá, está tudo escrito. O nosso mapa mostra o pano de fundo, o background da situação. Por isso que a energia que vai fluir pelos órgãos vão ser energias bloqueadas, com emoções densas, emoções que não fluem. E na medicina chinesa se fala, toda doença e enfermidade vem de uma energia em deficiência, em excesso ou bloqueio. De uma forma simplificada, é isso. E a gente interromper. Não, nós temos que interromper. Na verdade, assim, é uma palestra. A gente sabe que estatisticamente as pessoas que têm depressão têm uma incidência muito maior de câncer, porque tem uma alteração energética toda. A verdade é essa. O número da depressão, eu lembro muito disso, é 2,5 vezes mais. Uma pessoa com depressão tem 2,5 vezes mais do que essas alterações, porque o seu sistema imunitário fica chamado eixo psico-neuro-endócrino imunitário. Nós não somos separados, nós somos uma integralidade, que é também um dos ensinamentos da doutora. A integralidade. Não adianta a gente cuidar apenas das emoções, cuidar somente da espiritualidade. Nós somos seres, nós estamos nessa dimensão, nós temos aspectos emocionais, mentais, físicos, energéticos. Nós usamos um corpo animal, nós precisamos nos reconhecer dentro dessa realidade. Tudo precisa ser contemplado, né? Então, a possibilidade que a luz dourada traz, através da grande bênção que esses mestres trouxeram, é esse apoio energético, esse que vai trabalhar na energia. Como ela falou antes, de nenhuma maneira nós recomendamos que a pessoa pare o tratamento médico, que a pessoa não faça o tratamento. De jeito nenhum. Mas a gente sabe, quem acompanha uma pessoa com câncer sabe do quão é debilitante uma cirurgia oncológica, do quão debilitante é um tratamento radioterápico ou um tratamento quimioterápico, no caso do câncer estabelecido, né? Então, que essa pessoa precisa de um suporte energético. E os casos que a gente tem seguido, a pessoa nos diz assim: agora eu consigo sair da quimioterapia com outra energia. A pessoa consegue sair com vitalidade maior, consegue se alimentar, consegue ter uma atitude mais alegre, mais positiva. É menor, né? Parece que é menor, né? Os efeitos colaterais diminuem, porque normalmente, pelo menos pessoas que ficavam 2, 3 dias vomitando, reduz a horas. Né? Assim, elas se sentem mais fortes, já se sentem mais animadas, porque, e também por uma outra razão. É que nós aqui, a gente sabe, porque a gente está já acostumado com os buquês e tudo, porque o buquê ele não trata dentro do mapa apenas a doença, mas o padrão emocional. Tanto quando a gente faz, que é o segredinho, né? Quando a gente faz o buquê, a primeira coisa, independente da doença que a gente olha no mapa, é o buquê. É um problema que a pessoa tem emocional. E a emoção rege a parte imunológica. Exatamente. Toda a parte imunológica. Então, o primeiro segredinho do buquê é que, porque 4 planetas, eles podem mexer realmente com a parte emocional, que são os grandes provocadores de padrões emocionais: Sol, Lua, Vênus e Marte. Então, sempre um desses vai causar um problemão, a Lua, mas um desses planetas atacando também. Então, o que acaba acontecendo é que a gente, a primeira coisa que trata é o padrão emocional, a emoção da pessoa que gera aquela doença. Então, antes de qualquer coisa, já se separa, ele tira o efeito que ele tem sobre a pessoa, a primeira coisa. A segunda é aqueles que atacam, que formam a doença, os agentes da doença. A gente simplesmente isola eles.
e depois auxilia o planeta que dá saída para a doença, que dá, por quê? Como toda a família já falou, o Tiago já falou, a questão básica é que a emoção, mesmo durante o tratamento, é preponderante. A pessoa escolhe viver ou não. E isso é muito sério. Eu tenho um negócio interessante para falar em relação ao câncer do colo do útero. A gente sabe assim que 98% dos casos do câncer do colo do útero são causados por alguns tipos do vírus HPV. E hoje a gente sabe que 80% das pessoas em algum momento da vida vai ter contato com o vírus. Existe, claro, de baixo risco e de alto risco. O contrário não é verdadeiro, não quer dizer que quem vai ter o vírus vai ter o câncer. E aí a gente se pergunta, por que se 80% das pessoas têm contato com o vírus, um percentual grande delas tem vírus de alto risco, por que só algumas desenvolvem, né? Então aí entra toda essa questão imunológica, toda a questão emocional, tudo junto. E a gente sabe que leva isso em torno de 5 anos para que isso se apresente. Então a mesma coisa em relação ao câncer de mama. As pessoas falam no Outubro Rosa de prevenir câncer de mama. Mamografia não previne câncer nenhum. Na verdade, a mamografia detecta precocemente, mas não previne nada. Então, o que vai prevenir o câncer de mama é todo esse outro olhar. Olhar para a tua parte emocional, procurar ter um estilo de vida saudável, procurar, eu acho que é um conjunto de fatores. A mesma coisa vale para o câncer de próstata, né? E agora falando do Novembro Azul, PSA não previne câncer de próstata. Tem que fazer um diagnóstico precoce. O que previne é ter uma energia interna harmônica. Como é difícil isso, né? Ali a gente está falando então dos cânceres femininos. Nós falamos então sobre a energia do sagrado feminino. O que é o sagrado feminino? A capacidade de doar-se, de dar esse afeto a Vênus, né? Receber afeto, a habilidade, a capacidade de ter sido amada, as mágoas dos parceiros, às vezes lá do abuso sexual da infância. Como o feminino vai se formar, o sagrado feminino? E, na verdade, do intraútero, às vezes tem traumas daquela mãe dela que foi agredida, a criança do intraútero, né? O pai, o parceiro dessa mãe, a agressão física, a agressão verbal, medo de que ele vai embora, abandono. Essa criança, tudo está lá. Quando a gente conversa com um paciente que tem ou teve câncer, sempre tu colhe na história uma história de vida de tristeza, de sofrimento. Às vezes pode não parecer um sofrimento real aos nossos olhos, mas íntimo para ela tem um sofrimento, angústia, medo, culpa, desespero. Sempre tem fatores associados. A questão de abortos, né, provocados, e a culpa desses abortos, isso vai se projetar uma energia, um bloqueio nos órgãos genésicos de uma mulher. Não significa que vá acontecer, mas aquilo ali é o que a gente vê, é o caldo fermentando a propiciar uma coisa assim. E no homem também, nós falamos do sagrado masculino, a questão da próstata. Muitas vezes um menino, uma expressão masculina, ela é bloqueada ou ela é por crenças limitantes que são incutidas, ele não é permitido ele se expressar daquela maneira, tem que ser desse jeito violento, à base de como se o masculino tivesse que ser assim, né? O masculino não pudesse ter aquela capacidade yang, mas um yang com suavidade, com capacidade de proteger, de botar sua asa por cima, né? Não, é só para dizer que quando envolve câncer masculino, sempre Marte e Plutão estão envolvidos. Exatamente o aparelho sexual e excretor. Ou seja, sempre eles estão envolvidos, atacando exatamente a Lua. Né? Olha que interessante. A Lua, ela é a causadora de todos os cânceres, né? Porque ela é a mãe, desde a mãe terra, né? Ela é o princípio feminino que habita o homem também. Quando o homem mata o seu feminino, ele gera câncer. Olha que coisa interessante, isso é a dualidade. Toda vez que o homem agride fisicamente ou mulheres ou qualquer coisa, que ele está com raiva, ele está atacando a si próprio, a sua própria lua. Então ele acaba,
por essa violência, ele acaba gerando nele próprio. Olha que coisa interessante isso. Né? E o mapa mostra direitinho isso. Direitinho. Então a gente volta lá, né? No primeiro princípio da luz dourada, que é a consciência. E aí, uma velha frase muito antiga, né? A ignorância é a origem de todos os males, ou de todo o sofrimento humano. Ele começa na ignorância. Porque a luz dourada nos propõe o quê? Consciência, conhecimento, autoconhecimento, percepção do mundo ao redor, do outro. O outro é um reflexo teu. O yin e o yang, a dualidade está em tudo. O respeito entre o masculino e o feminino. Dentro do masculino existe o feminino, dentro do feminino existe o masculino. Nós temos que desenvolver as duas asas, a alma voar. Virtudes yin, virtudes yang, os planetas mostram isso. É claro que todos nós nascemos com o nosso padrão emocional, por isso que nós estamos aqui, para aprender. Mas nos é chegado o tempo da possibilidade de nós neutralizarmos isso, de nós mudarmos essa história, de nós fazermos diferente. Eu tenho um questionamento assim, bem interessante, que eu acho que valeria a pena para conversar, que é a questão assim, ó. A gente sabe que nos últimos anos aumentou muito a incidência de câncer. E nós estamos falando assim de todos os aspectos comportamentais, alimentação, contaminantes, todas essas coisas que foram faladas. Mas eu gostaria de saber o que mudou no sistema imunológico das pessoas e a questão afetiva. Por exemplo, será que as gerações passadas tinham mais resiliência, aceitavam mais as dificuldades? Será que nós, como novas gerações, não estamos sabendo lidar com os desafios, com as adversidades? Será que tudo isso está fazendo aumentar também? Eu acho que é uma coisa que faz a gente questionar e pensar. Eu não sei o que vocês pensam a respeito disso. Acho que são múltiplos fatores, né? A gente vê a questão da alimentação, como mudou, né? Como mudou a partir da década de 90, né, para cá, as questões de doenças crônicas, não só câncer, por exemplo, doenças de tireoide, doenças autoimunes. A alimentação nossa mudou radicalmente nos últimos 30, 40 anos. A quantidade de produtos industrializados que a gente... A alimentação dos bebês hoje, né? A papinha, é tudo industrializado, o plástico, a questão dos hormônios, os agrotóxicos. É uma coisa absurda isso aí. Como mudou. Mas antigamente não se falava assim, que as pessoas tinham depressão, tinham isso. Pois é, isso é um aspecto. Né? O outro é isso aí, é que a gente vê no psiquismo, eu vejo isso, a gente não é dono da verdade, mas o nosso, que as pessoas, os jovens hoje, a maior parte das pessoas, tem a sensação de que eles acham, nós como sociedade, que nós só temos direitos e que os deveres só têm direitos. Todo mundo exige os seus direitos e não tolera nada. Então é como se isso fosse um reflexo do meu sistema imunitário. Eu não tolero nada, não aceito nada, eu não tenho resiliência para lidar com nada, eu não tenho coragem para ir à luta. Existe isso, claro que não são todas as pessoas, mas existe uma tendência nisso. Claro que eu acredito que isso também é um período, é um processo. A balança vai, a balança vem. Nós vemos por outros ângulos a questão que a gente vivia quando a gente era criança, o medo dos nossos pais, né? Viver com medo. E aí a gente veio para um outro polo, que é não ter regra nenhuma, não ter medo nenhum, e a criança mandar no pai e na mãe. Então, o yin e o yang, eu acho que a gente vai talvez voltar. E está surgindo uma nova consciência, né? Na medicina, em todos os ramos. A luz dourada é a manifestação dessa nova consciência, eu vejo assim. Tanto na alimentação, quanto na agricultura, quanto na ecologia, quanto na medicina, nos autocuidados, na dieta, na questão do exercício físico. Cada vez mais as pessoas estão se tornando mais conscientes de que elas são responsáveis sobre a sua saúde, né? Os planos de saúde, eles não são planos de saúde, eles são planos de doença. E tem uma coisa interessante nisso, que é assim, ó, a nova medicina do estilo de vida, é fácil você dizer assim, ó, temos que dormir 8 horas por dia, temos que comer só saudável, temos que fazer tudo isso. A receita de bolo existe, né? Mas na verdade, assim, a chave disso tudo é você tomar a rédea
do teu cuidado de saúde física. O conceito de saúde é bem-estar físico e mental. Nós temos que saber que nós temos oportunidades de escolha o dia todo. E por que o que leva a gente a fazer más escolhas? E a gente não faz escolhas pelos outros. Nós temos que saber que nós fazemos escolhas por nós mesmos. Eu acho que é aí que está a chave da gente tentar mudar um pouco isso. E as escolhas não são só físicas, são escolhas emocionais também. Mas aí é que está a beleza de trabalhar na energia. Porque quando você olha o mapa de uma criatura assim, ela traz um padrão terrível. Um mergulho ali, que é a capacidade de aprendizado, de aprender com os erros, completamente destruído, atabalhoado, ferrado, né? Como é que essa criatura vai entender? Ela leva na cabeça que ela não enxerga que aquilo ali é o que nós fazemos. O padrão é repetir os erros, é mudar a situação, aparentemente, e volta tudo na mesma. Novas formas de fazer as coisas. Exatamente. Então, aí é que está, porque a energia, a mesma capacidade de entender que está fazendo algo errado, o estágio de, eu não quero mais isso para a minha vida, eu quero me libertar, eu quero fazer diferente. Isso sim não se consegue isso por uma palavra. A gente que é pai sabe disso. Se fosse questão de palavras, os nossos filhos, faça isso, olha, tu vai ser infeliz se tu fizer isso, tu vai cair no buraco. A pessoa não enxerga, ela não vê, ela não admite, porque ela não enxerga, a consciência dela não permite. Então, a energia, a possibilidade de nós atuarmos numa ferramenta que vai harmonizando a sua energia, sua capacidade de percepção, sua capacidade de enxergar onde ela está, sua capacidade de ver que ela tem escolhas, que ela pode fazer diferente. Claro que são escolhas dentro do seu mapa, as suas lições, nós não vamos poder mudar a realidade da pessoa, mas ela pode mudar a maneira, o jeito dela enfrentar aquela realidade. Mesmo quando o câncer já está estabelecido, nós podemos transformar esse câncer numa missão, num aprendizado, numa oportunidade de fazer muita coisa, até de se tornar uma inspiração para outros. Quantos já fizeram isso, a gente vê? Ou a gente se tornar completamente destruído e se suicidar antes por medo de que não vai conseguir quando a gente faz isso. Então, também quero acrescentar uma coisa muito importante, que quando estamos trabalhando com energias, nós não estamos trabalhando com o que a pessoa pensa, o que ela não pensa, o que ela quer, o que ela não quer. Tem que entender isso, se ela tem consciência ou não tem consciência. Energia, ela existe por si só, não precisa de autorização da pessoa. Isso é extremamente importante entender. A energia está lá, ela está no teu corpo, ela está girando, quer queira, quer não queira. Então, e outra, se tu não tem consciência da coisa, se tu não está te preocupando, mas ela vai tomar um buquê, vai adiantar, vai. Mesmo que ela não acredite, mesmo que ela não aceite, mesmo que ela não goste, independentemente disso, desde que ela tome o floral, vai. Por quê? Porque vai atuar exatamente na energia da pessoa. E essa energia vai formar tudo que existe, porque é a energia que forma tudo que existe no universo. Ou ela é onda ou ela é partícula. Quando ela é onda, ela é fluida, quando ela é partícula, ela se solidifica. Então, a mesma coisa. Trabalhando a energia, ela é fluida, quando ela se solidifica diferente. Por isso, é tão importante, por exemplo, nós temos um caso de uma pessoa com alcoolismo, né? Essa pessoa não aceitava absolutamente nada. Foi internada num monte de situações. Ela está sendo modelo da clínica nesse momento. No momento, ela só aceitou por muita coisa tomar. E aí, inclusive, recomendaram lá para a pessoa que trabalhava lá, se ela podia assistir tomando as gotinhas. Só isso, ele aceitou tomar. Mas alguém assistia ele. Ele é o maior defensor atualmente. É o modelo da clínica. Entenda? Ele não queria, ele não estava nem aí. Sou jovem. Né? Pelo contrário, usava aquilo como para castigar, né? O processo porque muitas vezes uma pessoa se autodestrói para castigar outra pessoa. Isso é muito sério.
Então, o que acontece é que aqui a energia do Forlan atuou. E a partir do momento que a energia positiva dele, atacando o padrão emocional dele, atuou, ele simplesmente começou a parar com aquilo ali e começou a ser aquilo que ele é. Porque muitas vezes as pessoas confundem o padrão emocional consigo próprios. O padrão emocional não é tu és uma pessoa. O padrão emocional é uma energia mal distribuída dentro de ti, que te faz praticar, que desperta emoções, que fazem com que tu atues e no fim se autodestrua. Mas a base é energia. Aí entra no desejo de ser amado e o desejo de controlar. Né? Exatamente. E é muito interessante perceber isso. Então, e como isso está na base de tudo que está no ser humano, né? Então, em relação, porque o processo de câncer é um processo de autodestruição. Né, Timóteo? Consciente ou inconsciente é um processo de autodestruição. Eu acho que uma virtude que assim eu não diria que seja mais difícil, que é impossível. Só um pouquinho, mais uma coisa. Vocês pensam que o suicídio é só uma corda ou uma bala? Existem várias formas de suicídio. Uma virtude que eu diria que não é difícil, que é impossível ser conseguida é a constância. Porque, na verdade, nós somos seres que estamos em constante aprendizado, errando, tropeçando, levantando. Então, é muito difícil. E aí está também a sabedoria da gente saber que naquele dia tu errou, mas tu vai reconhecer, ver que fez aquilo que não é legal e tomar atitude de tomar uma atitude diferente. Né? Então, eu acho que a constância é uma coisa que é importante a gente lembrar sempre disso. Né? Disciplina. Disciplina. A virtude da senhora, né? A constância, uma das grandes virtudes da luz dourada é a constância. É a capacidade de prosseguir no rumo certo. É os esforços persistentes, é o vento suave e persistente que sopra sempre em uma direção. Não adianta um esforço exagerado, tufão para lá, daqui a pouco lá, na guarda para cá, são esforços inconstantes. E a gente vê, por exemplo, quanto mais desequilibrado emocionalmente uma pessoa, mais inconstantes são as suas atitudes, os seus pensamentos, seu jeito de ser. Né? Tanto que os transtornos graves, o transtorno bipolar, o transtorno de esquizofrenia, é uma pessoa que você não tem condição de prever o que ela fará, o que ela vai agir, porque é uma coisa... Hexagrama 57. Só o vento que sopra sempre na mesma direção produz efeitos. O vento que sopra para todos os lados não faz nada, não modifica a paisagem. Essa é a constância. Então, os padrões emocionais que se aplicam na base de todas as enfermidades humanas, são essas, eu falou rapidamente sobre esses desejos, né, nossos de sermos amados, de controlar, são aquelas da nossa criança interior. Um padrão formado no intraútero, né? A criança deseja ser amada, a criança deseja controlar o mundo, e aí ela vai desenvolvendo jeitos doentios de fazer isso, né? Controlando os outros, tentando ser vítima, tentando ser agressivo, buscando. E isso se desenvolve, não é agora, isso é vidas e vidas e vidas a gente vem repetindo esse jeito. E isso não é a nossa essência, isso é um esboço mal acabado do ser humano. O seu padrão emocional é a sua criança ainda chorando ali, esperneando, na verdade sabotando-se totalmente, diariamente, a sua própria felicidade, a sua realização como ser, e nós não temos consciência disso. Isso é o mais triste, porque ele é inconsciente. As pessoas acham que tem uma capacidade de escolha e não tem. Repetem. Enquanto não clareia isso, então a gente espera, nós temos eu tenho plena certeza de que o que nos foi falado por Arcanjo Jofiel, pelo Mestre da Luz Dourada, nós estamos no início disso aí, e que nos próximos 5 séculos, quando ocorrer a completa ancoragem da Luz Dourada no plano físico, todas as enfermidades humanas deixarão de existir, porque até lá nós teremos esse processo de as pessoas, nós vamos nos autoconhecendo, nós nos vamos tirando os véus e vamos nos curando, vamos nos entendendo e vamos nos dando conta de por que eu jogo a pedra no meu dedão toda hora, se dói o meu dedão, não preciso fazer isso. Por que eu chuto a pedra? Por que eu bato a cabeça? Porque
que eu não posso desviar, enfim, são figuras de linguagem que a gente usa para mostrar como que a gente repete as mesmas atitudes que nos trazem dor, que nos trazem enfermidade, sofrimento, e na maioria das vezes são inconscientes, né? Posso contar uma historinha? Talvez assim, não tenha muito a ver com o câncer, mas talvez tenha tudo a ver com o câncer e tudo que acontece. E foi uma coisa que eu ouvi, assim, eu achei tão interessante, tão sábio, e serviu para mim de exemplo, que eu acho que pode ajudar todo mundo. Que é assim, ó, imagine que você está dentro de casa e você olha pela janela através do vidro. Você olha para fora e está vendo uma rua. E nessa rua tem uma sucessão de fatos acontecendo. Uma criança caindo da bicicleta, um idoso lá com dificuldade para atravessar e o trânsito não deixa, gente passando triste, assim, com cara de aborrecido, uma pessoa pedindo esmola, N fatos. Se você conseguir olhar aquilo, tentar ver aquilo como a tua vida, como se essa rua fosse a tua vida, e você conseguir enxergar a vida através do vidro da janela, assim como você faz no vidro, enxergar a vida assim, você vai conseguir compreender cada coisa que está acontecendo na vida e tirar o aprendizado e ver aquilo que aquele fato está querendo te mostrar. Se você descer a escada e for lá para a rua, você vai viver a emoção e o sofrimento de cada coisa daquilo. Então isso eu achei assim, um mecanismo de proteção e de defesa para a gente. Achei assim, isso tão interessante, eu não sei se faz sentido para vocês, mas eu achei que é uma coisa que nos dá um conforto e um mecanismo de defesa. Essa é a consciência da testemunha. É isso. Aquele que observa o cenário sem, naquele momento, identificar-se com o cenário. Porque no momento que a gente entra no papel do protagonista e a gente se torna a emoção, a gente é tomado se você tiver essa capacidade de dar um passo atrás e se perceber que tu é a alma dentro de um corpo humano, observando a vida que está passando, aqui numa lição, numa aprendizagem, essa capacidade de dar o passo atrás é que muitas vezes... Só que é isso que não é assim também tão fácil. Faça isso, as pessoas não conseguem, né? Seria a gente dizer assim, ó, seja consciente. Mas não se passa a consciência se constrói. E a gente tem, infelizmente, ferramentas que podem melhorar a energia e esforços da pessoa, energias que vão se harmonizando para facilitar com que a pessoa tenha esse grau de percepção, auto-percepção e percepção da vida com mais clareza. Bom, eu acho que já falamos bastante sobre o assunto, já estamos na hora, mas eu gostaria de dizer para todos vocês que no mês de novembro, lá pela metade do mês de novembro, nós vamos fazer em 3 aulas exatamente o curso intensivo de padrões emocionais, para que as pessoas possam entender um pouco de si próprias, para que elas possam ter uma consciência maior sobre si mesmas. Então, é um curso de autoconhecimento, bastante prático e que a própria pessoa pode aplicar em si. É bastante fácil, bastante incrível e produz excelentes resultados. Quem tiver interesse, procure o atendimento da nossa comunidade da Luz Dourada, com a Suzana, com a Eliane, porque estaremos disponibilizando esse curso. O preço é bem baixinho, ele é bem baratinho, é só para manutenção mesmo, e vale a pena fazer. Com isso, nos despedimos até nosso próximo encontro, que vai ser dentro daqui a um mês. Então, estaremos fazendo mais uma live aqui com assuntos que vocês escolherem, porque, obviamente, nós sempre escolhemos o assunto que vocês escolhem. Uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia para vocês que nos acompanharam. Luz e sabedoria.